Olá, pessoal! Olá, Laura, Francis, Silvia, Kate. Tudo bem, pessoal? Que maravilha estar aqui com vocês, meio-dia e 30. A nossa live, né? Do meio-dia e 30 já tá ficando famosa. Sempre às quarta-feiras, gente, a gente tá aqui, meio-dia e 30. Eu sem o meu almoço. Quem já almoçou tá aqui tomando cafezinho, né? Aí pós-almoço, aquele cafezinho e dá uma estudada de ortopedia funcional. Oi, Fê, tudo bem? Ah, quanta gente, muito bacana. Vou esperar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Carlos, Rita, que maravilha. Gente, hoje a live tá muito bacana porque eu quero trazer um tema que não dá para abordar tudo num dia só. Porque é tanta coisa que até a aula disso que eu dou, que é sobre acessórios em gerais, é uma aula bem extensa. Quem tá no curso de Ortopedia Kids sabe que é uma aula que tem muito conteúdo. Por quê? A ortopedia funcional, gente, ela tem a escolha do aparelho ortopédico e que isso já dá pano pra manga, né? A gente tem muito assunto aqui para falar sobre escolha de aparelho ortopédico, quando escolher. Mas e aí, quando você começa realmente a mergulhar no mundo da ortopedia, quando você começa a entender realmente as indicações dos aparelhos ortopédicos, a gente passa e dá um passo além, que é também entender sobre os acessórios. Porque muitas vezes isso pode ser bem individualizado. Por exemplo, eu posso escolher um aparelho ortopédico e dentro desse aparelho ortopédico escolher algum acessório bem específico para aquele caso. E eu quero trazer hoje bastante coisa sobre acessórios do arco vestibular de Bindler, tá? Porque acessório, gente, de verdade, é uma aula fantástica. Eu amo dar. Porque você começa a entender de fato a individualidade de cada caso e como você tem que individualizar os acessórios para aquele caso específico. Que a ortopedia funcional, por mais que ela tenha a base dos aparelhos ortopédicos, você sempre vai fazer uma receita. O que é a receita? É especificar dentro daquele aparelho que você escolheu o que você quer para aquele caso. Por isso que eu gosto tanto de você fazer a avaliação do modelo. Então você ter o modelo na mão. É muito bacana hoje a forma digital, né, de você já enviar para o laboratório direto o modelo, e aí lá o laboratório faz a impressão, né? Você mandar por meio digital, só que nada, pra mim, de verdade, consegue substituir o pegar o modelo. Seja ele o digital, tá? Já impresso em resina, ou seja o modelo em gesso, mas você ter o modelo em mãos e você desenhar o aparelho nesse modelo, isso faz muita diferença, porque muitas vezes eu mudo até a escolha do acessório, quando eu tô com o modelo na mão. Eu mudo a mudança de postura, que eu tava pensando de um jeitinho. Então, pra mim, faz muita diferença você ter o modelo de estudo na sua mão para você fazer a avaliação, tanto da escolha da tua ancoragem, a escolha da tua mudança de postura ideal e dos acessórios do aparelho. Então, isso faz muita diferença mesmo. Quem trabalha com laboratório, que faz a impressão, pode fazer a impressão lá e você ter um modelo de estudo para você, tá? Que você vai guardar ali esse modelo de estudo e você vai até acompanhar a evolução do caso com aquele modelo, né? E o laboratório vai fazer a impressão lá, que é o modelo de trabalho e que vai servir para confecção do aparelho. Para quem faz a moldagem sempre material de alta precisão, tá? Eu uso Cavex, escolha material de alta precisão. E depois você vai vazar com um gesso, tá? Porque é o modelo já de trabalho que você tem para o laboratório, para estudo seu, mas que você vai enviar para o laboratório num modelo bom, né? Não usa nunca comum, gesso pedra, tá? Ele é um melhor. Gente, hoje sobre acessórios, a gente vai abordar o tema do arco vestibular de Bindler. Por quê? Gente, arco vestibular de Bindler, primeiro, precisa entender o que é o correto. E aí depois as variações você pode fazer no arco vestibular de Bindler. Eu quero trabalhar hoje na cabecinha de vocês a individualidade de cada caso e quando eu tenho algo específico naquele caso, o que eu poderia fazer com o meu arco vestibular para potencializar os resultados. Você potencializar o resultado é você usar algo a mais, dar um plus no teu tratamento, mas com algo muito sutil. Porque também aparelhos que começam a ter muito acessório, gente, começa a atravancar a tua vida.
tá? Quando você quer também colocar acessório demais num aparelho, muitas vezes um acessório pode anular a força de outro acessório, ou o estímulo, na verdade, que a gente não trabalha com força, mas o estímulo de um outro acessório. A gente fala das forças diagonais, né? Dentro da ortopedia funcional. Então, a gente tem que estar muito ciente dos acessórios que você vai usar. Então, procura trabalhar com clareza dentro dos acessórios, quando você começa a aprender sobre acessório, o que de fato é importante naquele momento para você. É dentro de todas as necessidades, cumprir a sua prioridade. Né? Isso é muito interessante a gente botar na cabeça que não dá para colocar tudo no aparelho que você quer. Não dá para colocar trocentos mil acessórios, porque você começa a ter um aparelho que é difícil de utilização para o paciente, que não tem uma boa adaptação e que você não sabe o que fazer com aquele monte de acessório, tá? Isso é bem importante, gente. Tô feliz da vida, gente. Está com bastante gente hoje, média de 30 pessoas aí. Meio de 30 tá ficando famosa essa live, né? Antes a gente fazia à noite, comecei a fazer esse horário, que é o horário que é bacana, gente. O horário que você tá aí no teu horário do almoço, tira esse tempinho da quarta-feira para aprender ortopedia funcional. Sempre tô trazendo um monte de assunto interessante aqui, tá? Vamos lá então, vamos começar? Ó, presta atenção. Vou começar com vocês mostrando como um arco vestibular de Binner deve ser. Presta atenção nesse arco vestibular de Binner aqui comigo, gente. Vamos lá para as dicas que eu quero que você anote aí. Quem tá no café, quem tá no almoço, não pode anotar? Vai perder. Porque eu vou passar dicas muito valiosas hoje. Então, se puder anotar, beleza. Se não puder, vamos lá. Anotando aí detalhes. Arco vestibular de Binner. Sempre, gente, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou até aproximar meu rostinho aqui de vocês. Sempre, sem exceção, o travessão tem um tamanho específico. Travessão, o que é, gente? O travessão é essa parte do arco vestibular de Binner que você tem que atravessa entre a meia do canino e primeiro pré-molar ou primeiro molar descido, tá? Você vai atravessar, ó, travessão, o nome já diz tudo. Atravessa de um lado para o outro, é a ponte, né, que faz da parte vestibular, aonde eu tenho o arco vestibular lá, que está passando na vestibular dos dentes, para a parte de retenção desse arco. Esse travessão, gente, ele sempre vai ter 11 milímetros, ele precisa ter 11 milímetros. 11 milímetros. Ah, mas é dentição toda permanente, é dentição decídua, não importa, é dentição mista, 11 milímetros. Você vai pegar uma régua e vai fazer essa medição. 11 milímetros. Anota isso, gente. Sabe por quê? Porque quando você não cumpre com, ou o laboratório, de fato, que está fazendo o aparelho para você, não cumpre com esse número em milímetros, que é 11 milímetros, você tem dificuldade depois de ajuste desse arco, tá? Quando você precisa ajustar esse travessão, você vai ter dificuldade. Quando você tem um dente descido que vai trocar para um permanente, né, pelo sucessor, o tamanho é diferente. Então, esse arco com 11 milímetros, ele prevê. E muitas vezes você tem o quê? Quando tem a troca, você perde o arco vestibular de Binner. Por quê? Ele vem em cima do teu pré-molar. Por quê? Você não consegue ajustar, que não tem fio suficiente. Porque a parte palatina tá lá, a retenção encostando na palatina do pré-molar que tá vindo. Aí você perdeu, ou você já vai tentar fazer o desgaste, né, do acrílico. Aí você vai lá e tá pegando já no acrílico, né? Então, gente, afastado. Tem que estar afastado o quê? O dente da parte de retenção. Não pode pegar em fio. Você tem que desgastar o acrílico, isso está livre. Então, por isso que tem que respeitar esses 11 milímetros, tá? Isso é muito importante. Agora, vamos para a parte vestibular do arco. Vocês estão vendo essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, de cima o aparelho? Tem um arco vestibular de Binner ali? Vocês estão vendo que eu estou vendo com vocês aqui uma imagem de uma PIPS, né? Uma pista indireta planas simples. Eu estou vendo ela de cima. Tô vendo as pistas, o expansor, e eu tô vendo o arco vestibular de Binner, contornando toda a vestibular do dente. Gente, presta atenção que tem uma folga ali. Você consegue ver? Sabe qual é essa folga? De 2 milímetros. Você tem que ter essa folga de 2 milímetros, afastado dos dentes, esse arco vestibular de Binner. Sabe por quê, gente? Sabe qual é a intenção do arco vestibular de Binner? Da parte lateral do arco? Afastar o músculo bucinador. Tá? Porque você está trabalhando com o expansor a parte de remodelação superficial no sentido transversal. E você precisa desse arco vestibular de Binner mais afastado dos dentes. Por quê? Porque ele afastado dos dentes vai fazer com que esses dentes
não tenha a pressão do músculo bucinador, permitindo uma expansão muito fisiológica, transversal, dentro da expansão lenta, sem que o músculo fique trabalhando essa condição. Por isso, gente, eu vou falar uma outra dica aqui. É muito comum, muitas vezes, você tá fazendo a expansão numa uma arcada muito atrésica mesmo, e o paciente, depois de um tempo, voltar com esse arco marcado, a parte da bochecha, a parte interna, marcado, e muitas vezes até com um machucado ali. Dependendo do que, gente, se você não está respeitando os limites fisiológicos do paciente. Então, se você está fazendo bastante expansão desse paciente, é possível que a musculatura não está entendendo, não está querendo isso. Então, você tem que dar um tempo para essa musculatura se acostumar. Se você perceber que essa musculatura está ficando muito, muito marcada, essa base da mucosa, tá? A musculatura não, desculpa, a mucosa, nessa parte aqui, ó, interna, muito marcada quando você está fazendo a expansão pelo arco vestibular de Bingler, lembre-se da função do arco vestibular de Bingler. Também é promover o afastamento do músculo bucinador. Então, o que você tem que fazer? Vou dar a dica de ouro agora. Você vai deixar o aparelho ortopédico sem ativação, alguns dias, tá? E o paciente utilizando um pouco menos de horas. Eu normalmente libero o paciente a usar 12 horas, só para dormir, o que? 3, 4 dias. E deixo uma semana sem ativação. E indico o Oncilon Hora Base, tá? Você pode anotar, se não indica, o Oncilon Hora Base é o melhor que tem. Você vai pedir para passar 3 vezes ao dia, mais ou menos, então uns 3 dias, você vai ver que essa condição vai passar. E aí depois você volta a fazer a ativação normal no paciente. É o tempo de o corpo se acostumar com aquela mudança que você fez no transversal do paciente, tá bom? Porque realmente a função desse arco vestibular de Bingler é o afastamento. A outra técnica que a gente tem, se caso não melhorar nesse paciente, é você colocar acrílico nessa região mais posterior do arco vestibular de Bingler, tá? A gente considera isso um escudo lateral, que é considerado um SN4, né, da doutora Vilma. Então eu posso acoplar outros aparelhos. Então eu coloco acrílico nessa região do arco vestibular de Bingler mais posterior. A outra coisa, gente, bem importante, tá? O arco vestibular de Bingler, ele não pode passar da distal do segundo pré-molar. Olha lá, gente, onde é que tá esse arco tá pegando? Lá na final da distal do pré-molar ou do segundo molar descido. Ele pode ir até a mesial do primeiro molar, ele pode, mas eu prefiro sempre que ele vá até a distal. Por quê? Na hora que o paciente faz movimentos na fala, movimento sorriso, né? Utilizando muitos músculos, os mesmos da facial, da mímica ou da mastigação, você não vai causar sempre aquele incômodo no paciente, ó, do bucinador, principalmente, tá? Ficar pegando na parte posterior desse arco. Então é bem importante, tá bom? A de Muck é bom, mas eu prefiro sempre o Oncilon Hora Base. Eu gosto mais, tá bom? Gente, a outra coisa é, esse arco vestibular de Bingler, ele pode ficar tocando nos incisivos na base anterior, ele pode ter esse toque, esse leve toque, ele pode, porque a gente trabalha com estímulo e não com força. Então você não pode gerar uma força nesses dentes, nesses incisivos, tá? Mas você pode ter um toque. Quando? Quando eu tenho uma vestibularização mais acentuada desses incisivos. Então eu vou tocar. E se eu tenho uma vestibularização mais acentuada, eu posso fazer um toque mais incisal dos dentes. Ok? E se eu não tenho, deixa o arco levemente afastado. O arco levemente afastado te garante o quê? Uma remodelação transversal com mais eficiência. Então, se você precisa de uma remodelação transversal com eficiência, significa preciso bastante, deixa o arco vestibular levemente afastado também dos incisivos. A média de 1 milímetro até 2 milímetros também, tá bom? A mesma coisa que os laterais ali, que eu acabei de dizer nos pré-molares, que ele tem que ter esse afastamento de 2 milímetros, tá? Com exceção, se eu tenho um pré-molar que tá mais para vestibular, olhem essa foto ali. Vocês estão vendo que tem o primeiro pré, ele tá mais para lingual, ok? Tá mais para palatina. E o segundo pré, ele tá um pouquinho mais para vestibular. Eu não tô falando da estrutura esquelética, e sim do dente em si, aonde ele está posicionado, tá bom? A base do dente lá, ó, a gente olhando de cima, o que ele tá? Ele tá posicionado mais para vestibular. Então eu posso ter um toque leve da parte posterior do meu arco vestibular de Bingler nesse dente que está mais vestibularizado. Em contrapartida, gente, você tem que tirar um pouquinho a resina na face palatina desse dente. Não esqueçam disso. Ação e reação. Se você tem uma ação, você está colocando ali uma ação
do arco vestibular de Bindler com toque, porque você quer palatinizar esse dente, você tem que ter a reação, né, que vai acontecer com esse dente. Ele vai palatinizar, ele tem espaço. Você precisa desgastar esse acrílico interno, tá? A região da aleta, que a gente chama. Que é a parte onde o acrílico vai tocar na parte palatina do dente. Tem que estar desgastado ali, tem que ter afastado. Se você não tem dentes que estão mais vestibularizados, sempre coloquem isso na cabeça, gente. Não tem dente mais vestibularizado, o que você vai fazer? 2 milímetros de afastamento do arco vestibular, sempre. Então, gente, chegou o aparelho do laboratório, o que você vai fazer? Você vai conferir tudo isso que eu falei para vocês. Travessão, você tem 11 milímetros. O afastamento do arco vestibular de Bindler, que tem uma função muito importante, que é afastar esse músculo bustador, né? Então, a face posterior, então ele tem que estar 2 milímetros afastado. E aonde você quer que toque esse arco vestibular de Bindler? Na parte incisal, né? Da incisal dos dentes. Se você quer que toque mais na incisal ou no terço médio, tá bom? Então, aí você tem que ver aonde você quer esse toque. Gente, vou mostrar para vocês algumas variações do arco vestibular de Bindler, tá? A gente pode ter algumas variações, então vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu procurar a foto aqui, gente. A primeira variação que eu quero mostrar para vocês... Espera aí. Aqui. Primeira variação, gente, é o arco vestibular superior, né? Que a gente tá falando só do arco vestibular superior. Eu tô mostrando ali um escudo nesse aparelho, mas esqueçam ele, tá? Eu tô mostrando a variação do arco vestibular. A gente tá falando de arco vestibular. A gente tá falando basicamente de um acessório específico, mas que faz muita diferença porque o arco vestibular de Bindler é um aparelho que é amplamente utilizado nos aparelhos ortopédicos, tá? Muito utilizado no aparelho ortopédico. Então, esse arco vestibular de Bindler, ele pode ter um degrau. Olha lá, esse degrau que vocês estão vendo. E para que nós utilizamos esse degrau no arco vestibular de Bindler, gente? E aí, me dá uma luz. Coloque aqui para mim quem acha ou para que serve esse degrau que a gente faz no arco vestibular de Bindler. Vocês estão vendo ali, gente? O arco vestibular de Bindler é reto. Vocês conseguem perceber que próximo do canino, ao meio do canino mais ou menos, eu tenho um degrau. Vocês estão conseguindo perceber esse degrau ali no arco vestibular? E aí? Quem é que coloca para mim aqui? Me ajuda. O que vocês acham? Por que eu utilizo esse degrau? E aí? Vamos lá, gente. Márcia, Juliana, vamos lá. Vamos lá corretamente a vestibular no terço médio. Para promover mais espaço anterior. Vamos ver, para afastar. Gente, olha só. Eu faço esse degrau quando eu tenho uma vestibularização mais excessiva dos incisivos, tá? E eu tenho, por exemplo, um paciente com uma tendência à mordida aberta. Vou dar um exemplo. Aonde, se eu passo o meu arco vestibular de Bindler reto, ele vai lá na cervical dos dentes. Eu teria que pegar... Presta atenção nesse arco vestibular ali, que eu tô mostrando pra vocês, tá? Você tá vendo o travessão? Vocês lembram onde é o travessão? É a entrada, né? É a passagem de fio. Vocês estão vendo o travessão ali. O travessão, gente, ele tem a saída do primeiro plano, que é essa parte do arco que vai para trás, né? Lá, ó, primeiro plano. Aí eu tenho a curvatura posterior lá atrás, ó, a curvatura posterior do arco, e depois o arco segue reto, pegando o terço médio dos dentes, normalmente, tá? Ele vem reto, pegando todo o terço, a região do terço médio. Só que nem todos os arcos você vai conseguir deixar ele no terço médio. Quando isso não vai acontecer? Tendência à mordida aberta, projeção dos incisivos severa. Então, muitas vezes, quando eu tenho essa projeção dos incisivos severo, quando eu tenho uma tendência à mordida aberta, quando eu venho com o meu arco passando bem retinho, aonde ele tende a pegar? Ou muito na incisal, né, se é uma tendência à mordida aberta. Se é uma projeção muito inclinada dos incisivos, ele vai projetar, às vezes, mal essa passagem do arco, tá?
Então, nesses casos, eu faço degrau quando eu quero especificamente tocar numa área. E quando o meu arco, a minha boca, vou deixar mais claro, né, ali no modelo, no caso, eu não tenho esse arco tão correto dos incisivos e pré-molares. Eu tenho uma tendência à mordida aberta, eu tenho projeções, eu não consegui. E como é que eu vou saber disso, Sueli? Desenhando. Então, quando eu faço o desenho do arco vestibular de Binder e eu venho com essa projeção passando bem retinho, eu vejo assim, poxa, se o laboratório fizer o arco conforme deve ser feito, com a distância de 3 milímetros entre o primeiro e o segundo plano, se ele vir bem retinho aqui, ele não vai conseguir deixar onde deve ser, né? Ele vai ou vai ter que baixar muito esse arco ou subir muito, não vai ficar bom, então pede o degrau, tá? Então, tendência de mordida aberta, vou lembrar, ó, tendência de projeção muito severa, aí você vai pedir esse degrau, tá? Algumas pessoas falaram, para ter mais espaço para ativar. Não, não faz diferença, porque a ativação do arco, gente, ela acontece lá atrás. Ela acontece na parte posterior sempre, sempre. Jamais você vai ativar o arco vestibular de Binder em outro lugar quando você quer afastar ou aproximar. Você vai sempre fazer ativação na curva posterior, lá próximo do final do arco, né? Ali naquela curvatura posterior, eu digo quando é o final ali, que tá lá na distal do segundo pré-molar. É ali que você faz toda a ativação do arco vestibular de Binder, sempre. Então, quando você quer fazer esse degrau, é específico quando você não tá tendo uma linha contínua aonde você quer tocar o seu fio. Eu uso muito nos casos de mordida aberta, bastante, tá? Teve outra pessoa que falou... deixa eu ver, promover mais espaço anterior. Não teoricamente, né? Não, é mais onde você vai tocar mesmo, tá bom? Onde você quer tocar esse arco. E aí, gente, eu tenho essa variação que eu uso bastante, tá? Em degrau. Isso eu uso muito mesmo, bastante. Normalmente a gente usa nos casos de mordida aberta bastante. E aí depois eu tenho esse tipo de diferença que eu posso fazer no meu arco vestibular de Binder e que eu utilizo demais, que é o ondulante com estímulo localizado. Tem muita gente que chama o impulso. Ele pode ser considerado impulso, só que o correto desse nome, quando eu tenho só um ondulante, é você escrever para o laboratório, que é um ondulante com estímulo localizado. Você vai fazer quando isso? Sabe aquele lateral que está levemente para frente? E às vezes você tem um lateral que tanto a mesial está mais para vestibular, ou que a distal está mais para vestibular. É aquele dente que está angulado, que não está legal. Você vai trabalhar normalmente com a parte da expansão, é claro, para conduzir esse dente de uma forma muito fisiológica para a posição correta, mas você pode também dar um estímulo com melhor qualidade ali. E esse estímulo pode ser feito através desse localizador, essa parte mais localizada no dente. E aí, então, se eu quero mais para distal, você vai desenhar esse localizado mais para distal. Se no caso esse dente tivesse girado, sabe aqueles casos de classe 2? Gente, e aí, quem é que coloca para mim aí? Aquele tipo de classe 2 que eu tenho os laterais levemente mais para frente, né? E a mesial mais vestibularizada. Nesses casos eu posso pedir esse localizado mais para mesial. Nesse caso específico que eu estou mostrando dessa imagem, é a distal que está um pouquinho mais para vestibular. Então isso ajuda bastante, tá? Então quando você vê aquele dente que está levemente, então, vestibularizado, você pode pedir um localizado. Poderia ser no central? Sim, sabe aquele central que também a mesial é mais vestibularizada? Você pode pedir. Você pode pedir até 2 localizados, tá bom? Então você vai pegar a zona que está mais para vestibular e principalmente, às vezes é uma das faces do dente. Ou é mais a distal, ou é mais a mesial, e você vai pedir esse localizado bem no local, é localizado, aonde ele está mais para vestibular, tá bom? Lembrando, gente, não é força, você vai gerar um estímulo ali. Então é toda a ação transversal que você vai conseguindo colocar esse dente na posição e é o estímulo com maior qualidade ali naquele local específico. Tá? Anota então isso aí, gente. Anota aí o nomezinho, deixa eu ver o que mais. Nossa, hoje estão... Vamos falar sobre isso agora. Já vou mostrar o impulso agora, tá? Então, o localizado, gente, a gente vai colocar bem específico onde eu falei. Então, é para casos mais leves. É aquela
Mesialização, que você precisa, assim, um dente que tá um pouco mais vestibularizado, mas muito suave, muito sutil, do jeito que tá nessa foto, tá? Então eu tô ali colocando bem específico aonde eu quero que pegue e aonde tá um pouco mais vestibularizado, ok? Bem específico e bem pontual. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, que é o que perguntaram, acabaram de perguntar. Olha lá, gente. Esse aqui é o ondulante de impulso. E qual é a diferença? Quem é que me pediu? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Sapote, é isso. Você perguntou qual é a diferença, né? Então, olha lá, ó. O localizado, gente, ele é simplesmente só no local. Só no local, localizado, aonde está mais vestibularizado, seja na mesial ou distal, ok? Quando eu peço um ondulante de impulso, eu não tenho só essa curvatura localizada. Olha lá, presta atenção. Eu tenho aquela curvatura e eu tenho um impulso. O impulso é aquela região lá mais alta, tá vendo, gente? O desenho ele ficou pequeno, não consigo, acho que, aproximá-lo. Mas eu posso até postar isso depois, bem específico, esse desenho que é bem bacana do impulso. Porque a ação ativa, gente, é a menor que tem, é aquela mais pequenininha, que seria do localizado. Aquela ali é a região ativa do teu ondulante de impulso. É ali onde você vai querer que o estímulo aconteça. Mas por que então eu faço essa ondulação maior? Por quê, gente? Porque ali é onde gera energia. Então, teoricamente, o meu ondulante de impulso, eu posso trabalhar com certas vestibularizações que estão acontecendo em um maior grau. Ah, mas então por que eu não uso tudo o ondulante de impulso? Por que eu não uso sempre desse jeito? O impulso, sempre, do que o localizado? Porque, gente, pensa comigo, na boca de uma criança. Você acha que só aquele localizado, pequenininho, é melhor? Eu digo no âmbito do sorriso, vamos pensar num contexto geral. Ou o impulso seria melhor? Se eu tenho um leve giro, se eu quero algo só localizado, você vai com localizado. É melhor, aquilo ali tá menorzinho, tá tudo bem, tá tranquilo, você usar, você vai conseguir. Agora, se você quer gerar mais energia, porque esse dente tá mais vestibularizado, você precisa de mais impulso, olha o nome, impulso. Você precisa de mais fio para gerar essa energia, que é toda aquela parte em laranja que vocês estão vendo o impulso. Olha lá, gente. E a parte ativa é aquela parte lá de baixo, pequenininha, que é onde seria o localizado. Eu tenho mais fio para gerar energia para o meu localizado. É isso o impulso. Tá? Então, você vai pedir em casos que eu tenho uma vestibularização maior, um giro maior. Um dente que está mais girado. Eu preciso gerar mais energia para ele ir para a posição. Então, se vocês puderem pedir o localizado, peçam. Se é uma coisa sutil, é claro, é mais sutil, é mais suave a gente usar o localizado. Mas nem sempre vai ser possível. Porque se eu tenho um dente muito girado, só aquele localizado, você não vai ter uma resposta tão expressiva. Aí você usa o impulso. E aí, gente, a gente tem um outro caso. Olha aqui, ó, vou mostrar agora para vocês. Além do impulso. Você tem... Deixa eu pegar aqui. Aqui. Olha aqui, ó. O ondulante em escada, gente. É diferente do impulso também. E qual é a diferença? Eu posso utilizar esse tipo de acessório, que são luvas. Olha lá, ó. Aqui eu tô usando uma luva mais de média, né? Que é a laranja. A média, a gente tem a leve, que é a transparente. Essa luva que vocês estão vendo ali, que é laranja, ela é um silicone, tá? Que você compra... Tem algumas dentais específicas que trabalham com ortopedia funcional que vende. Ele vem em metro. Você corta a quantidade que você quer. Você pode usar tanto em mola frontal. Você pode usar nesses casos de arco vestibular modificado, né? Ondulante em escada. Então você vai recortar essa luva que vem em metro. E aí você vai ter a transparente, que é a leve, a laranja, que é a média, e a vermelha, que é a pesada, que nós normalmente não utilizamos. É muito pouco utilizado na dentição mista ali, tá? Seria mais na permanente. Eu normalmente uso muito a leve. E em alguns casos uso a média, que é essa laranja. E para que serve, gente? Essa luva é um acessório que você vai recobrir o metal.
seja a mola frontal, ou seja, nesses casos que eu posso utilizar em arco vestibular de Bindler, arco inferior, tá? Mas eu tenho que propiciar o uso. Então, a mola frontal, eu vou colocar a luva nas molas ali, né? No arco, eu preciso propiciar que eu consiga colocar essa luva. Então, somente a ondulante em escada que eu vou conseguir colocar, tá? No impulso e no localizado, eu não consigo, gente, porque eu não tenho espaço para colocar uma luva. Eu preciso que tenha impulso, antes e depois da localizada, para que eu consiga colocar na onde é o localizado a luva. Por isso que ela é chamada em escada. Eu preciso, olha lá, gente, antes e depois, vocês estão vendo que tem outra ondulação? Me permite o que? Espaço de eu colocar uma luva na localizada. O impulso, gente, eu vou ter somente um local antes da localizada que vai me gerar energia para a localizada. E a localizada é só aquela ondulação ali aonde eu preciso em casos mais leves de uma vestibularização. Aqui eu estou utilizando normalmente quando eu quero mais contato, eu quero um estímulo com mais eficiência e eu quero, por exemplo, às vezes uma movimentação de um dente no seu terço médio mesmo. Olha lá, tá? Onde está bem a estrelinha é onde eu estou gerando essa energia. Lembrando que o estímulo da luva, gente, ela não é para ser uma força, não gera força. Nada que você faça na ortopedia funcional gera força direta. Ela gera um estímulo. Mas o que você está usando? Você está usando um material diferente. Você está tirando aquele contato de um material que é metal, né? E que a gente sabe das propriedades. Então você sabe que aquele toque que está sendo diretamente uma mola frontal, né? Que a gente sabe que o estímulo ele é intermitente no dente, justamente pela qualidade, né? Do aço inoxidável que a gente utiliza. Normalmente eu recomendo, tá? Fios bons, gente. Fios como Dentauro, Biostick. Por quê? São fios que, na propriedade deles, você vai ter muito essa elasticidade. Ele é muito melhor, ele vai ter menos quebra. E essa elasticidade, ela é muito boa para quê, gente? Para que você não tenha um toque brusco no dente. Você tem que ter essa força intermitente, esse estímulo intermitente, não força. E quando você usa a luva, você tira o toque direto do metal, você estava ali tendo toque do metal, e intercala com a luva, que é outro tipo de estímulo. Olha só, de toque, de textura, tá? É outro tipo de estímulo que você vem ali. Então, você pode intercalar. Meses você coloca só a ação do metal e alguns meses você pode intercalar com a ação da luva, vindo com essa outra variação e levando a interpretação do sistema nervoso central uma interpretação diferente. Você ganha um novo estímulo. Então, você tem uma estação neural levada de uma forma diferente. Isso é muito bom na ortopedia. Então, você fazer essa variação ajuda demais. Então, nesses casos mais severos, é legal colocar a luva. Eu gosto demais de trabalhar com a luva em mola frontal e no ondulante em escada. Mas eu tenho que ter uma vestibularização mais severa, tá? De um canino, de um lateral. E aí, a gente coloca a luva para auxiliar. Mas você tem que pedir um ondulante em escada. Então, essa é a diferença entre escudo... coloquei escudo agora. Gente, essa é a diferença básica entre localizada, o impulso e o em escada. Então, vocês viram essas três variações e isso vai depender, então, como é que está a angulação do teu dente, o que você quer fazer, né? Como é que está a vestibularização desse teu dente. Então, se eu tenho algo mais leve, eu posso usar diretamente a localizada. Eu tenho uma vestibularização um pouquinho maior, eu posso usar o impulso, onde o impulso gera mais energia para a localizada. E se caso eu tenho algo que está mais para vestibular em corpo todo, eu posso utilizar em escada, onde me permite colocar os acessórios em luva, tá bom? Tenho essas três variações quando eu tenho uma vestibularização maior. É normalmente utilizado em centrais, incisivos, laterais e canino. Bastante. Normalmente o lateral é o que é o mais utilizado. Gente, a outra variação que pode ter no arco vestibular de Binder é o escudo. É você ter direto a saída do arco vestibular de Binder para o escudo. Não fazendo o arco vestibular de Binder e escudo separado. Porque toda vez que eu faço separado, eu tenho duas passagens de fio. Então, se eu quero usar, por exemplo, uma SN3, eu quero usar uma SN2, se eu quero usar esses tipos de aparelho, eu tenho mais dificuldade. Por quê?
porque eu tenho 2 passagens de fio, normalmente eu trabalho muito com vertical e eu não poderia trabalhar com a mudança de postura em vertical. Então, quando eu pego um arco vestibular de Binder e já faço a passagem direto para o escudo, eu consigo trabalhar melhor as mudanças de postura, principalmente que eu não posso mexer no meu vertical, né? Então, isso é muito legal para os casos de tendência à mordida aberta. Vou usar o SN3, o SN2. Aí a gente normalmente prefere fazer esse arco que sobe direto. Principalmente quando não tem muita alteração nos incisivos. Eu não tenho, por exemplo, incisivos que estão muito vestibularizados, né? Eu não preciso da ação direta do arco vestibular de Binder com o toque ou o estímulo, a ação direto no terço médio ou no ponto de contato. Então eu vou lá, subo direto para o escudo, diminuo a passagem de fio e trabalho direto o quê? Com aquela arcada que eu preciso remodelar no sentido antero-posterior a pré-maxila, né? Que eu preciso desenvolver mais essa pré-maxila. Então, o escudo ele pode estar direto. Aí, quando eu quero direto, eu vou usar o AV com escudo, o arco vestibular de Binder com escudo. Então, eu sei que vai estar ligado um no outro. Então, essa é uma variação que eu uso bastante também, do que usar o arco vestibular de Binder e escudo, né? Então, você vai fazer isso diferente na receita. Se você quer com escudo, você vai colocar que você quer ele com escudo, ele subindo já para o escudo. Se você colocar um arco vestibular de Binder e escudo, vai vir separado. Vai vir um arco vestibular de Binder e em outra passagem de fio, ou na mesma, né? Mas normalmente eles usam para o escudo a zona entre primeiro e segundo pré-molar ou primeiro e segundo molar, e aí vai vir para o escudo em cima, tá? Essa é outra variação bem bacana também de a gente fazer. E lembre-se, se você tem pouco espaço para mudar de postura, para mordida aberta, procure fazer esse arco vestibular de Binder com escudo. Facilita bastante, tá? E se você não tem alteração muito de vestibularização dos incisivos. Normalmente esse escudo a gente utiliza muito quando eu quero ganhar a pré-maxila, né? Quando eu tenho uma deficiência da pré-maxila, eu quero afastamento da região do fundo de vestíbulo, da musculatura. Lembrando que esse escudo ele tem que sempre estar na média de 2 milímetros afastado da musculatura, da mucosa, tá? 2 milímetros mais afastado, por quê? Porque senão machuca muito o paciente. Então, quando recebe o modelo, procura ver se está afastado mesmo. Isso é bem importante, tá? Procura perceber se está com esse afastamento. Deixa eu ver aqui, gente. Voltando aqui, quem tinha me perguntado a diferença do localizado para o impulso. Não sei se está aqui ainda. Sapote entendeu? Que nós temos variações de impulso. Temos variação, que pode ter impulso também diferente do que eu mostrei ali, mas que a variação principal é da localizada para o impulso e para a escada. Vocês conseguiram entender um pouquinho essa diferença do arco vestibular de Binder? E aí, deu para entender que a gente usa conforme a necessidade da vestibularização do dente? Vocês anotaram isso? Que a gente pode ter essas 3, vocês podem pedir para o laboratório, então, dependendo de quanto você precisa ter esse estímulo. Vocês entenderam também do degrau, gente? O degrau é quando eu preciso um toque com maior qualidade no terço médio, por exemplo, dos dentes, e eu sei que eu tô com uma mordida aberta, eu não vou passar, né? Eu não vou conseguir alcançar essa incisal ou o terço médio, então eu faço degrau. Ou uma vestibularização muito mais severa, posso pedir o degrau. E também o escudo, gente, que ele pode vir direto do arco vestibular de Binder. Não preciso ter 2 acessórios, não preciso ter o arco vestibular de Binder e mais o acessório do escudo. Tá? E eu acredito que esses acessórios que eu tô passando para vocês de variações do arco vestibular de Binder são os mais utilizados, tá? Cris, depende, tá? Mordida cruzada anterior, você deve estar falando, não. Porque a mordida cruzada anterior, normalmente a gente vem mais com o uso do arco de Eschler, ou progênico, tá? E aí ele pode ser com escudo, mas nesses casos eu não indico que seja junto. Eu não indico que seja o arco de Eschler junto com o escudo, diferente do arco vestibular de Binder. Por que eu não indico? Porque o arco de Eschler com o escudo é muito difícil de ativar, junto, os dois juntos. Então peça separado, se puder, se possível, tá? Agora, se você não tem espaço para passar escudo e arco de Eschler, alguém que tinha perguntado sobre mordida cruzada, né, anterior. Aí você até pode pedir junto, tá? Mas sempre o arco de Eschler fica mais difícil de ativar com o escudo. Já o arco de vestibular de Binder, não.
Porque a ativação do arco vestibular de Bingler, ela acontece lá atrás, como eu expliquei para vocês, lá na zona posterior. Então, ela não fica tão difícil de afastar ou aproximar o escudo. Já no arco de Escher, ele fica bem difícil. Obrigada, Carla, querida, que trabalha comigo, uma fofa. Gente, tá, serve para magia cruzada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá, a outra coisa que eu quero muito passar para vocês, que foi uma pergunta hoje que me fizeram na caixinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Gente, acessório é uma coisa. Acessório é o que eu tô passando para vocês. Acessório dentro da ortopedia funcional dos maxilares são acessórios que vão gerar estímulo em um determinado ponto desse aparelho em que você quer uma ação de uma estação neural com maior qualidade. Então, arco vestibular modificado, você pode pedir molas frontais modificadas, você pode pedir mola de recuperação de espaço quando está faltando um dente. Existem N acessórios. Arco de Escher com modificação, tem muita coisa, muita. A gente precisaria aqui muitas horas para falar tudo o que tem de acessórios. Só que gota, Adams, grampo em C, isso não é acessório dentro da ortopedia funcional dos maxilares. Qualquer acessório que faça esse aparelho ficar mais retentivo, ele não é da ortopedia funcional. E ele não deve ser utilizado, gente. Então, acessórios como esse que eu tô mostrando para vocês, é para frisar aqui que eles não são acessórios da ortopedia funcional. E se você utilizar em aparelhos ortopédicos funcionais, você de início vai ter um aparelho um pouquinho mais preso, né, no paciente, que às vezes te dá um conforto ali em não ter que ficar explicando os motivos de um aparelho ortopédico ser mais frouxo. Mas, gente, vai te anular muito a ação da ortopedia funcional. Vai te anular demais a ação correta da estação neural que você precisa para o estímulo funcional. Então, repensem o que está ficando errado aí. Será que não é a explicação inicial, o embasamento da ortopedia funcional? De explicar para os pais, inicialmente, ele vai ficar mais frouxo, e explicar os motivos reais, como e por que isso acontece? O que você quer com o aparelho mais frouxo na boca? Será que você tem essa compreensão na cabeça? Será que realmente está entendido na cabecinha de quem está começando a ortopedia funcional ou de quem, de fato, já está aí, né? Fazendo, aplicando, já fez algum curso, mas está tendo essa dificuldade. Sempre está pedindo os aparelhos com retenção ou aprendeu assim. Pior ainda. Saibam, gente, que vocês estão atravancando a vida de vocês usando acessórios assim, com retenção. Vocês estão atravancando, sabe por quê? Porque a ação da ortopedia, ela se torna mais lenta. Pelo menos a funcional. Tá? Então, eu tô deixando essa imagem final, mostrando para vocês alguns acessórios da ortodontia, não da ortopedia funcional, mostrando que não se deve utilizar na ortopedia funcional. Isso não é considerado acessórios da ortopedia funcional, tá bom? Gente, vamos relembrar aqui o que eu passei para aqui. O que hoje a gente falou? A gente falou, então, de arco vestibular de Bingler e algumas modificações do arco vestibular de Bingler, certo? Essas modificações, elas estão basicamente voltadas às modificações mais utilizadas dentro da ortopedia funcional em arco vestibular de Bingler, que seria o degrau. Então, quando eu vejo que eu preciso dessa modificação em degrau, quando eu vejo que não vou conseguir alcançar, incisar o terço médio dos meus dentes, faço esse degrau para ter o toque onde eu gostaria. A gente utiliza muito esse degrau. E depois as variações de áreas em que eu quero mais contato num dente que está mais vestibularizado. Aí a gente tem a localizada, que eu passei para vocês. Quem perdeu vai lá depois ver, tá? A localizada então, é aquele leve vestibularização, quando eu tenho algo muito localizado, muito peculiar e pouca coisa para trabalhar, eu posso ir direto no localizado. O impulso eu vou ter o localizado, mas eu tenho uma área maior para gerar energia para esse localizado, e que a gente chama de impulso. E aí eu vou utilizar em casos em que eu preciso de mais energia. O que significa isso? Uma vestibularização maior, ou um lateral que está com a distal mais para vestibular, ou a mesial, e eu preciso de uma ação de mais estímulo. Então eu posso usar o impulso. E depois eu vou ter
Lembrem, gente, qual era o outro? Vocês lembram? Era o escada, né? Que eu posso utilizar, então, o acessório que é a parte que eu vou colocar na boquinha, nesse arco vestibular de Binder, né? Na boca da criança. E o que seria? As luvas. Então, escada me permite colocar as luvas. E as luvas são acessórios em silicone, em borracha, que eu compro em metro, vou cortar e vou colocar de forma individualizada onde eu quero. Eu posso usar em molas frontais ou no arco vestibular de Binder, que eu solicitei previamente no laboratório esse acessório em escada, naquele dente que está mais vestibularizado, tá bom? Então a ação vai ser mais específica, localizada ali, mas eu consigo colocar um acessório extra, tá? Que seriam as luvas. A outra dica que eu dei, lembrando, para finalizar aqui, é o arco vestibular de Binder com o escudo, não separados, que facilita a passagem de fio também, que eu utilizo muito na minha prática clínica nos casos da deficiência da pré-maxila, tá bom? E sobre a pergunta sobre a mordida cruzada anterior, né, se eu poderia usar aquele caso, tá, expliquei que depende. Se a minha deficiência é total da pré-maxila, poderia. Se eu não tenho avanço mandibular, se eu não tenho uma mesioclusão verdadeira, se é só a deficiência da pré-maxila mesmo, eu poderia usar. Mas na maioria dos casos é concomitante, as duas coisas, eu vou pro arco de Eschler, né, para dar uma melhor sustentação na minha ancoragem. Certo, gente? Olha aí, bati recorde. Consegui terminar no tempo. Foi meio corridinho, né? Porque é muita coisa, muita informação, né? Mas sempre a proposta é a gente ter esse horáriozinho e vocês já estarem livres para começar a tarde de trabalho. Certo, gente? Deu tudo certo. E aí, alguma pergunta do que foi passado? Algumas pessoas me perguntaram sobre a SN3. Gente, hoje a gente pega essas lives de quarta-feira, ao 12h30, sempre tô aqui com vocês. E sempre, gente, a gente foca muito numa coisa específica, né? Porque senão tem muita coisa pra gente conversar e falar. E hoje a gente focou muito em acessórios, modificações em arco vestibular de Binder. Os principais, pelo menos. Existem muitas modificações do arco vestibular de Binder. Mas eu trouxe as modificações que mais prováveis de você utilizar na ortopedia e no arco vestibular de Binder, tá bom? Ai, querida... Que bom, Alicia, ótimo. Gente, beijo, vai estar gravado. Quem perdeu o início, quem não conseguiu acompanhar, porque, é claro, muita informação, volta lá no feed, tá lá tudinho pra você, tá bom? Ah, quer fazer o meu curso mais presencial? Ó, só falando, provável que saia, mas é só para aluno Ortopedia Kids, tá? Esse ano vai sair um presencial, mas só para os alunos, porque a gente tá com muito aluno, e a nossa lista é enorme para o presencial. Mas quem é aluno Ortopedia Kids, quem sabe vai acontecer esse ano. Quem sabe não, vai acontecer. Oi, Ana, tudo bem? Então vai lá, não perde tempo. Vem se tornar aluno Ortopedia Kids para ter esse segundo degrau aí, tá bom? Beijinho, pessoal! Até mais!